Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago mais um vídeo da sequência de vídeos de Henry Danger aqui no canal. Hoje vamos falar um pouco sobre o Shuoz. E se ele é um vilão por gostar de fazer lavagem cerebral? Essa é uma pergunta muito mais profunda do que parece à primeira vista. Porque não estamos falando apenas de um cientista excêntrico que mexe com tecnologia maluca. Estamos falando de memória, identidade, consciência e até mesmo da definição do que significa estar vivo. Vamos começar pelo ponto central. Apagar memórias é só esquecer alguma coisa? Ou é algo muito pior? Memórias não são apenas arquivos guardados no cérebro. Elas são a base de quem somos. Nossas experiências, traumas, aprendizados, amores, erros, conquistas. Tudo isso constrói nossa personalidade. Se você remove as memórias de alguém, você não está apenas apagando informações. Você está removendo as fundações da identidade dessa pessoa. Imagine acordar um dia sem lembrar de nada. Não lembrar da sua família, dos seus amigos, do que você ama, do que você odeia, dos seus valores. Tecnicamente, seu corpo está ali, mas você ainda é você? Essa é a parte assustadora. Quando o Shuoz cria uma máquina capaz de apagar memórias, ele não está apenas inventando um gadget divertido de desenho animado. Ele está brincando com a essência da individualidade humana. E o mais perturbador, ele sabe que existe uma configuração que poderia apagar todas as evidências do capitão, da mente das pessoas, de forma limpa e definitiva. Mas ele não ativa. Por quê? Porque ele acha engraçado ver as pessoas confusas. É aqui que a discussão moral começa a ficar séria. Se apagar memórias é equivalente a destruir a identidade de alguém, então estamos falando de algo comparável a uma morte psicológica. O corpo continua vivo, mas aquela versão da pessoa deixa de existir. É como substituir alguém por outra consciência em branco. E Shuoz, sabendo disso, escolhe não usar a opção mais estável simplesmente porque acha divertido ver o caos. Isso levanta duas possibilidades. Ele não entende totalmente a gravidade do que está fazendo, ou ele entende e simplesmente não se importa. Se for a primeira opção, temos um cientista irresponsável, alguém brilhante, mas imaturo, que não mede as consequências éticas de suas invenções. Ele pode não enxergar como assassinato, pode ver como um efeito colateral temporário, algo reversível, algo leve, mas se for a segunda opção, aí entramos num território muito mais sombrio, porque isso significaria que ele tem consciência do impacto e, ainda assim, escolhe causar sofrimento para entretenimento próprio. Isso não é apenas falta de empatia. Isso é traço clássico de comportamento cruel. E aí, entra Ray na história. Ray também ri. Ray também acha engraçado. Isso torna ele cúmplice? Moralmente, sim. Mesmo que ele não tenha criado a máquina, ele valida o uso irresponsável dela. Ele reforça a ideia de que a confusão mental de alguém é algo cômico. E aqui tem um detalhe importante. Muitas vezes, coisas parecem engraçadas quando não pensamos profundamente sobre elas. No início, pode parecer só uma situação absurda. Alguém esquecendo algo, ficando perdido, reagindo de forma exagerada. Sitcom clássica. Mas quando você coloca na balança o conceito de identidade, tudo muda. Porque não estamos falando de esquecer onde colocou as chaves. Estamos falando de apagar partes da vida de alguém. Existe também um ponto psicológico interessante. Shuoz é retratado como excêntrico, socialmente estranho, meio desconectado das normas sociais. Muitas vezes personagens assim são usados como alívio cômico, mas isso não elimina a responsabilidade moral deles. Inteligência não substitui ética. Aliás, muitas histórias de ficção mostram exatamente isso. O perigo de uma mente brilhante sem limites morais. Quando alguém tem capacidade de alterar a realidade, seja com tecnologia, ciência ou poder,
menos a responsabilidade dessa pessoa aumenta drasticamente. Outro ponto importante: intenção versus consequência. Schwartz queria machucar alguém? Provavelmente não de forma direta. Ele queria rir, ele queria experimentar, ele queria ver o resultado. Mas o fato de não querer matar alguém fisicamente não elimina o dano psicológico potencial. Na vida real, manipulação de memória é considerada uma das violações mais profundas possíveis, porque mexe com autonomia, com consentimento, com livre-arbítrio. Se alguém altera sua mente sem sua permissão, está tirando sua agência. E isso é uma forma de violência, talvez não física, mas mental. Agora, precisamos considerar o contexto da série. É uma comédia. As consequências raramente são permanentes. A lógica é cartunesca. Muitas vezes, os efeitos são revertidos e ninguém realmente sofre danos duradouros. Isso suaviza a gravidade? Dentro do universo fictício, talvez, mas se analisarmos de forma realista, o ato continua extremamente perturbador. Então, Schwartz é mau? Talvez não no sentido clássico de vilão cruel que deseja destruir o mundo, mas ele demonstra traços problemáticos: falta de empatia em certas situações, irresponsabilidade científica, imaturidade moral, prazer no desconforto alheio. Isso não faz dele necessariamente maligno, mas faz dele eticamente questionável. E talvez essa seja a palavra-chave: questionável. Ele pode não ser um monstro, pode ser apenas alguém brilhante que nunca parou para refletir profundamente sobre o peso do que faz. Muitas vezes, personagens assim representam uma crítica sutil. Tecnologia avançando mais rápido do que a maturidade humana. No fim das contas, a pergunta não é só sobre Schwartz, é sobre até que ponto a memória define quem somos. Se você realmente acredita que apagar memórias equivale a matar uma versão da pessoa, então sim, o que ele faz é extremamente grave. Se você acredita que identidade vai além da memória, menos que existe algo mais essencial que permanece, então talvez seja apenas uma manipulação perigosa. Mas uma coisa é certa: tratar a mente humana como brinquedo nunca é algo leve. E talvez o mais inquietante não seja o fato de ele ter a tecnologia. É o fato de ele rir enquanto usa. Isso diz muito mais sobre caráter do que qualquer invenção maluca poderia dizer. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.